A mensagem que eu trouxe hoje fala que Deus, Ele coloca um ponto final. É Ele que coloca o ponto final em todas as coisas. E quem aqui já teve algum sonho assim que aos olhos das pessoas poderia ser um sonho impossível? Quem? Eu tenho vários sonhos, irmãos. Vários sonhos. Mas o sonho maior da minha vida, o sonho maior, é a conversão da minha família. Sabe, é lógico que eu sonho em ter coisas, é lógico que eu sonho em adquirir coisas, mas o sonho maior é meus filhos aos pés do Senhor, meu ex aos pés do Senhor, minha família, né? Esse é o meu sonho, meu maior sonho. Mas existe vários outros sonhos. E uma pesquisa feita pelo Qatar, que é um líder mundial de consultoria, perguntou para vários brasileiros, né, depois da pandemia, quais que era o sonho deles. Qual que vocês acham que foi o primeiro? Qual que vocês acham? Foi o primeiro sonho. O que mais foi votado? Em primeiro lugar está viajar. Quem gosta de viajar? Eu amo viajar. Eu amo. Então, em primeiro lugar foi viajar. Segundo lugar, eu achei um absurdo, porque eu acho que tem coisa mais importante. Segundo lugar, cirurgia plástica. Né? Você vê, segundo lugar. Tem tanta coisa mais importante, né? Terceiro lugar, casa própria. Lógico, importante, a gente precisa realmente, né? No quarto lugar, o primeiro carro. Só que esse primeiro carro, ao mesmo tempo, ele passa já a não ser aquele mesmo sonho, porque a pessoa já quer trocar o carro pelo outro mais novo, né? Mas é o quarto lugar. O sexto lugar, eletrodoméstico, né? E também os smartphones, os tablets, né? E o sétimo lugar é estudar fora, estudar em outros países, fazer um LBA, fazer algum cursinho, alguma coisa, mas que seja fora do país. Então são sonhos, alguns aqui eu acho que poderia ficar lá no final, né? Mas as prioridades das pessoas têm mudado muito. Todos esses sonhos são coisas boas, coisas que a gente conquista, né? É muito bom a gente conquistar coisas, mas todos esses sonhos a gente precisa ter um planejamento também, algumas coisas, né? Você tem que planejar como que você vai adquirir aquilo ali. Eu quero trocar meu carro, eu tenho vontade de trocar meu carro, mas para isso eu tenho que planejar, eu tenho que trabalhar mais, juntar um dinheirinho para poder fazer isso, né? Então são essas coisas que acontecem. Mas será que todos esses objetivos são mais importantes para você? Quais são os princípios de sonhos na vida de cada um de vocês? Eu já falei para vocês, eu tenho vários sonhos, mas o sonho mais importante para mim é a conversão da minha família. Esse é o primeiro lugar. Todas as vezes que eu vou orar a Deus, que eu vou pedir uma coisa, aí eu lembro, aí eu falo, não, Senhor, eu tenho muita vontade de ter isso, mas se o Senhor puder me dar, eu aceito, mas o mais importante para mim é a salvação da minha família. O que precisaria acontecer para você dizer assim, agora sim, eu sou uma pessoa realizada, agora sim, tudo vai dar certo, agora sim eu vou ser feliz? Tem como você falar assim, eu conquistei alguma coisa, mas aí eu posso falar assim, não, agora sim, deu certo e agora eu vou ser feliz? Tem jeito? Não tem, sabe por quê? Essa felicidade ela é momentânea. A gente tem momentos felizes, mas a gente tem muitas outras lutas, tem muitas outras dificuldades, né, que a gente tem que superar. E até porque, se a gente vivesse nesse mundo aqui só tendo alegrias, felicidade, para que a gente ia buscar Deus? Não ia ter necessidade. Só coisa boa, a gente não ia sentir essa necessidade nesse mundo de pecado. Um dia nós teremos isso, lá no céu com Jesus. Mas lá não vai ter pecado. Então, vai ser coisa boa. Mas aqui, neste momento, não tem como. Não tem como a gente conseguir isso. Domingo passado, que eu dei abertura nessas mensagens, eu contei uma história de uma pessoa. Alguém lembra o nome da pessoa que eu contei? De uma mulher? Helena, isso mesmo. Eu contei a história de Helena, né? Que Helena, ela tinha sonhado
com casamento, o namoro dela tinha sido muito bom, e ela sonhou que o casamento dela ia ser muito feliz. Infelizmente não aconteceu. O marido dela não era uma pessoa boa com ela, o marido dela traía ela. E Helena sofreu muito, mas ela teve ajuda, né? Ela teve ajuda da mãe dela, da família dela. E Helena acabou superando aquela situação, né? E ela entendeu que Deus tinha um propósito na vida dela, e ela acreditou que Deus podia mudar a vida dela. Aí quando tudo parecia que estava bem, ela conheceu uma outra pessoa, e essa pessoa estava sendo maravilhosa na vida dela, e ela estava tudo indo bem para ela. Ela descobre que o pai dela estava com câncer. Aí começou a luta da família, para tratar da doença, para cuidar do pai, e ela acreditando que o pai dela poderia ficar bom novamente. Mas infelizmente aconteceu que o pai dela faleceu. E além dela ter perdido o pai, ela teve que ajudar a mãe, que já tinha vivido 45 anos com o pai e que estava sofrendo muito. E Helena, mesmo acontecendo tudo isso, como Deus tinha ajudado ela tanto, ela não perdeu as esperanças. Ela pensou assim: quando Jesus voltar pela segunda vez, e vier estabelecer o seu reino, eu com certeza vou realizar o meu maior sonho, que é estar nos céus com Jesus e ainda ver o meu pai. Então, a base de esperança da Helena estava no coração dela. O desejo de ter aquele encontro com Jesus lá no céu. E nós? Qual tem sido a nossa maior motivação para ter esperança? Uma promessa feita por alguém, nesse mundo, as promessas são falha. São falha mesmo. Ontem mesmo eu prometi para uma pessoa uma coisa e acabei esquecendo. O livro está lá em casa. E eu falei com o Moacir, amanhã eu vou trazer seu livro. Esqueci o livro. Então, eu falhei na minha promessa. Falhei. Não porque eu quisesse, irmãos. Foi por esquecimento mesmo. Eu falei, porque eu estou ficando velha. Já não estou lembrando das coisas mais igual eu lembrava, não. Então, as nossas promessas, elas são falhas. Muitas vezes nós falhamos. Muitas vezes nem é por querer. É por distração mesmo, né? Mas tem uma promessa, gente, que não vai falhar. Que é Jesus voltar a essa terra e levar os seus escolhidos, né? Então, assim como Helena, nós precisamos ter esse pensamento também, né? Quando Deus criou esse planeta, Ele abriu as páginas de um mundo perfeito, um livro infinito, onde apenas coisas boas seriam escritas. Com a entrada do pecado, as páginas elas foram rasuradas pelo engano e a maldade do inimigo de Deus, e por suas ações pecadoras, e assim nós também nos tornamos pessoas pecadoras. Passamos a conhecer a culpa, o medo, o egoísmo, o orgulho, a desconfiança, o engano, a crítica, a inveja, a dor, a doença e a morte. Gente, é muita coisa que nós passamos a conhecer, só coisas ruins. Só coisas ruins. Quem gosta de sentir culpa? Ninguém. Quem gosta de sentir medo? Ninguém. Quem gosta de ser criticado? Ninguém gosta. Quem gosta de sentir dor? Ficar doente? Ninguém gosta. Então são muitas coisas que o pecado vem nos trazendo, né? Mas quando Deus criou esse mundo, Ele deu uma página maravilhosa, escrita só coisas boas. Só coisas boas. Mas o pecado veio e nos tirou isso. Tudo ficou alterado, tudo. A natureza entrou em desequilíbrio. O ser humano passou a ter um vazio enorme em seu coração, né? Ele passou a viver, né, sobre o bem e o mal, né? E então, assim, nós passamos a viver uma batalha aqui nessa terra. Mas a boa esperança nossa é que nós temos Jesus, né? Jesus, Ele é um vencedor, Ele venceu. E Ele escolhe a cada um de nós para sermos eleitos dessa glória dEle também, a participar com Ele desse momento tão glorioso de sermos campeões também.
Então nós também podemos ser. A vitória de Jesus, ela foi conquistada com muito sofrimento, com muita humilhação, lá na cruz. Mas só que os benefícios veio na sua ressurreição. Jesus, ele nos deu a paz, o perdão, libertação e esperança. É isso que ele deseja para cada um de nós. É isso que ele deseja nos dar. E a palavra de Deus fala assim que ele vai criar tudo novo, 0 quilômetro. Vai ter tudo novinho. Não vai ser nem reformado, nem seminovo. Eu fico satisfeito de comprar um carro seminovo. Mas não vai ser nada disso. Vai ser novo. Novos céus e nova terra. Essa é a promessa de Deus para nós. Né? Mas vocês acreditam que muitas pessoas têm medo disso? Têm medo de viver? De ter essa esperança de uma nova terra e novos céus? Que tem muitas pessoas que preferem ficar aqui? Tem muitas pessoas, eu já vi pessoas falar assim que, pelos relatos bíblicos, que o céu vai ser um lugar muito sem graça. Tem pessoas que não vão querer ir para lá, porque lá não vai ter uma cervejinha, não vai ter uma roda de amigos bebendo, comendo, não vai querer ir para lá. Vai achar um lugar chato. Então, todas essas coisas perfeitas que Deus tem preparado para nós, vai ter pessoas que vão falar assim, não quero. Não quero. Já pensou nisso, irmãos? Onde você viveu um lugar perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem angústia, junto daquele que te deu a vida e depois te deu a salvação e você fala, não quero. Mas já tem muitas pessoas que vão falar isso. Tem pessoas que vão ser enganadas. Muitos vão ser enganados. Mas muitos não vão ser enganados e vão falar, não quero. E aí? Deus tem que respeitar a vontade dessa pessoa. Existe muitas teorias sobre o final da Terra, né? O ponto final, para alguns cientistas, eles falam assim que algumas coisas realmente estão acontecendo, irmãos, mas não é o fim, nós sabemos. Que a natureza, ela se levantará contra nós. Está acontecendo? Está acontecendo. Né? Um dos principais agentes seria o aquecimento global. E está acontecendo. E eles falam assim que em 2100 ele atingirá um nível tão crítico que vai ser impossível nossa permanência aqui na Terra. Depois ele fala sobre as armas nucleares. Existe? Existe. E elas podem realmente fazer um estrago muito grande. Fazer muita coisa ruim. Mas ainda não é o fim. Inteligência artificiais. Não como os filmes mostram, né? Que vai matar, que vai fazer isso. Mas ela pode ser usada por mãos erradas e trazer muita tristeza para nós, né? Pode ajudar muito nas guerras, né? Impacto dos asteroides. Pode acontecer? Pode. Mas também não é o fim. Grandes erupções vulcânicas e ainda a expansão do Sol até a Marte e que a Terra seria engolida. Nós sabemos que a Bíblia fala que o Sol vai esquentar quantas vezes mais? 7 vezes mais. E fala também, né, de erupções vulcânicas. Tem acontecido? Tem. Acontecido muita coisa disso. Mas ainda não é o fim, né? A injustiça neste mundo. Inocentes morrem? Morrem. O mal está em toda parte. Existem tragédias, pandemia, incêndio, seca, inundações, guerras entre nações, guerras entre vizinhos, entre irmãos, né? O mundo está se autodestruindo. E algumas dessas teorias para o fim do mundo parecem muito prováveis, porém, não é encontrada na Bíblia. A Bíblia fala diferente, né? Qual que vai ser o ponto final bíblico? Como que vai ser? Deus sabia que nós ficaríamos muito ansiosos, né? Por isso que Ele prometeu, né? Que quando todas essas coisas viessem a acontecer, ainda não seria o fim, né?
E Ele nos deixou uma bonita promessa. Qual que foi a promessa que Deus nos deixou? Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14. João 14. Eu acho que os irmãos sabem de qual. Quem sabe de qual pode ir falando, até o 3. Não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for ir preparar lugar, voltarei e receberei onde estou e terei Nós também. Viu, irmãos? Não precisa nem abrir a Bíblia, mas os irmãos já sabem. Tem uma mensagem mais maravilhosa que essa, gente. Jesus falando, olha, eu estou indo, não precisa vocês ficar tristes, não turbe o vosso coração. Eu estou indo preparar um lugar para vocês. Crede em mim, crede em Deus. E eu vou preparar um lugar maravilhoso. Irmãos, aqui, quem não tem casa aqui? Quem não tem casa própria? Quem não tem? Eu tenho, mas eu nem conto como sendo minha. Gente, nós vamos ter um lugar separado para nós. Deus vai nos dar. Ele já preparou. Agora imagina o cuidado com que Ele preparou essa casa para nós, né? E Ele preparou essa casa maravilhosa para nós. E a promessa e o compromisso de Deus, ele é garantido. As suas promessas, a promessa que Ele vai voltar, a promessa que Ele está preparando um lugar, é verdadeira. Está na palavra de Deus, né? Então, nós podemos acreditar que Deus, Ele realmente vai fazer isso por nós. E a humanidade, ela sofre muito. Ela tem sofrido. E isso fere o coração de Deus. Deus fica triste. Você acha, irmã Rosana, que Deus está feliz porque você está passando por um momento difícil? Não, Deus fica muito triste. Ele sofre junto com a gente. Ele sofre junto com a gente. Porque não é o propósito de Deus que haja sofrimento. Não era esse propósito. Infelizmente, quando acontece uma coisa dessa, é o inimigo. Eu não sei, quando eu vou em velório, que aí as pessoas ficam assim, foi vontade de Deus. Irmãos, eu não aguento. Eu falo, não é vontade de Deus, não. Isso é vontade de Satanás. Aí eu começo a falar, olha, o plano de Deus não era que houvesse morte. O plano de Deus é que a gente fosse feliz e eternamente. Não é o plano de Deus que haja morte. A morte aconteceu por causa do pecado. Quem é culpado? É Deus? Não. Então não é a vontade de Deus que a gente morra, né? Mas Jesus, ele vai voltar. E ele vai voltar e vai finalizar o plano da redenção. Ele veio a essa terra, ele morreu e ele ressuscitou. E ele quer trazer a todos os homens a luz e nos tornar livres da servidão do pecado. Jesus, ele quer isso para nós. E o que nós precisamos acreditar? Que ele virá novamente com poder e glória para nos levar para si. Durante toda essa vida nós temos que ter esse pensamento, que Jesus, ele virá para nos buscar. E ele vai dar um basta em todas as consequências do mal. Tudo isso, todo o mal, todo o pecado, tudo isso vai ser destruído. Jesus vai acabar com tudo isso. E ele, como ele criou a terra, né, perfeita, ele vai nos dar uma nova morada perfeita. Porque é o desejo dele. E ele também, ele vai fazer juízo. Ele vai trazer o juízo a toda a terra, né? E quando Jesus vier, já está todo julgado. Já tem acontecido, ele só vai vir para cumprir, né? E uma das pessoas que vai receber, né, essa ordem que ele já está destruído, é Satanás e seus anjos. E todos os remidos herdarão a terra e habitarão para sempre com Jesus. E Satanás e seus anjos maus vai ver que realmente eles abriram mão de ter todas as bênçãos que Deus tinha proposto para eles também. Porque era para eles também, né? E também, ao retornar pela segunda vez, o destino de cada ser humano ele será decidido. E a palavra de Deus diz assim, porque o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento, dizendo, né? E aí em Apocalipse 14, verso 7, nós falamos dessa mensagem hoje.
E será para todos nós, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, todos os adoradores de Deus que tiver esse propósito, vai estar com ele nas nuvens do céu. Todos os adoradores. E os que ressuscitaram, né, os que morreram e vão ser ressuscitados assim como Moisés, né, eles, eu fico imaginando, eu não sei se vocês assistiram o filme, como é que é o nome do filme, gente? Eu até esqueci, que um anjo vem, gente, a cena mais maravilhosa que eu já vi. Um anjo vem, a mãe ressuscitando, o filho dela tinha morrido, aí a mãe ressuscitando e o anjo vindo com o bebê no braço entregando para a mãe. A última batalha, isso mesmo. Gente, que é uma cena mais linda do que essa? É muito lindo. E Jesus, ele vai chegar e vai brandar para todos aqueles e falar assim: despertai, despertai, vós que dormis no pó, porque todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão a voz e ao ouvirem viverão. A terra inteira ressoará com o passar dos exércitos extraordinários. A grande toda a nação, tribo, línguas e povos. Todos vão ter esse momento, essa glória. Agora, infelizmente, né? Aqueles que não aceitaram, assim, junto com Satanás, infelizmente não vai para a glória. Vai simplesmente ressuscitar para ver aquele momento e ao mesmo tempo ficar como esterco na terra. Porque Jesus, ele vai recolher os seus, né? Então, irmãos, é muito gratificante nós crermos, né, que Jesus, ele tem uma obra maravilhosa para cada um de nós, né? E que magnífico será esse momento, será triunfante. Jesus passando, né, e clamando e falando: venha bendito do meu Pai, venha, venha. Gente, que coisa maravilhosa a gente poder ouvir isso. E depois você poder ver seus amigos, familiares, todos em perfeita saúde, todos revigorados, né? Amigos que aqui na terra, né, superaram muitas dificuldades, que você viu sofrer, né? Eu fico imaginando essas pessoas que sofrem com câncer, uma doença que traz tanta tristeza. Gente, eu estou trabalhando na área, né, na ala de pessoas com câncer. É muito triste, irmãos, é muito triste. Então, aí você vê aquelas pessoas perfeitas, sem nenhuma dor, sem nenhum sofrimento, sem nenhuma angústia. É muito maravilhoso. E vai ter gente que não vai querer isso. E Jesus vai vir e vai colocar um ponto final. A promessa dele vai ser cumprida. Mas muitos ainda zombam. Muitos ainda não acreditam. Falam: que Deus é esse que fala que está vindo e não veio ainda? Mas o cumprimento da obra de Deus, ele tem um tempo exato. Não adianta eu querer, não adianta eu mandar, tem um tempo exato. E Deus, ele está esperando que muitas pessoas se arrependam, que aceite essa mensagem. Jesus, certa vez, ele falou, né, para os discípulos que Jerusalém seria destruída. E quando os discípulos perguntaram para ele quando seria esse acontecimento, ele falou tanto daquela época, como também do tempo do fim. E cada sinais, ele indica a proximidade dentro do contexto da história. Por acaso, há alguma dúvida de que estamos perto do dia e do ponto final inserido? Alguém aqui tem dúvida? Que Jesus está muito perto de voltar? Você sabia que atualmente existem 18 pessoas no mundo falando que ele é o Cristo? Existem 18 pessoas que afirmam que ele é o Cristo. Tem aquele, como é que é o nome dele? Ari Cristo? Né? Ele, sei lá o nome do homem. Ele fica só falando, né, que ele é o próprio Cristo, né? Pois é, mas existem 18 pessoas que falam. Existe, no momento, a gente fica sabendo só daquelas que estão mais focada, né? 28 guerras e conflitos em andamento no mundo. 28. É muita coisa, né?
828 milhões de pessoas passando fome no mundo. Gente, que tristeza. 828 milhões de pessoas passando fome no mundo. Enquanto que tem pessoas desperdiçando dinheiro com vários tipos de carro caríssimo, com várias coisas caríssimas. E muitas pessoas. Eu já li um livro de Ellen White sobre beneficência, falando que se as pessoas que têm mais condições financeiras ajudassem uma pessoa, não teria fome no mundo. Olha pra você ver como que é triste. 36 terremotos aconteceram no século XIX, 129 no século XX e agora no nosso século já aconteceu 18. Então, esses dados são muito significativos. São coisas que realmente já aconteceram e estão para acontecer, né? E 20 milhões de pessoas são afetadas por enchente no mundo todo. E a previsão para 2030 é de 54 milhões de pessoas. Então, muita coisa ruim está para acontecer, né? E nós sabemos que já houve sinal no céu, no sol, na lua, com as estrelas, mas tudo isso vai acontecer novamente. E também tem uma atualização aí no site aí, que fala de todas essas coisas que estão para acontecer, muitas coisas que os cientistas, né, eles acreditam que vai acontecer e que nos assustam. Mas Jesus fala que quando essas coisas estivessem acontecendo, que nós deveríamos ficar o quê? Felizes, porque a sua vinda está próxima, né? E como ele virá? Ele virá como rei, rei dos reis, senhor dos senhores. E ele vai vir, vai começar, eu fico imaginando, uma pequenina mão, como se fosse uma pequenina mão lá no fundo, e vai crescendo, crescendo, crescendo. E Jesus voltar, e Jesus vai voltar. A Bíblia diz que todo olho verá, porque assim como o relâmpago, ele vem do ocidente, do oriente ao ocidente, né? Jesus também vai vir dessa maneira. O Senhor verá em grande poder e glória, rodeado de milhares e milhares de anjos. E o que ele vai fazer? Jesus fala assim, que para ele, há 3 coisas especiais que nós precisamos fazer para aguardar a volta dele. Primeiro, nós precisamos vigiar e orar. O próprio Jesus, ele vigiava e orava. Jesus, o Senhor, o Rei, o nosso Criador, ele fazia isso. Então, nós também precisamos fazer. Ele até fala assim que um ladrão, para ele entrar na sua casa, a sua casa tem que estar desprotegida. Se você estiver preparado, o ladrão entrar, o que vai acontecer? Você vai saber e vai estar preparado e vai enfrentar o ladrão, né? Então, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar em oração o tempo todo, porque o inimigo, ele é astúcio e ele arma ciladas. E as ciladas deles, muitas vezes a gente nem percebe. Talvez é uma coisa tão sutil, que você cai. E são as pequenas coisas, não são as pedras grandes que te fazem tropeçar e cair. Porque as pedras grandes, você enxerga ela e você não vai tropeçar nelas. São as pequenas. São as pequeninas que te fazem cair. Então, nós devemos estar o tempo todo vigilante. Depois, nós precisamos da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar, para falar aos nossos ouvidos. Mas para fazermos isso, nós precisamos, né, estar o tempo todo buscando de Deus. E também nós precisamos sonhar. Sonhar com a vinda de Jesus. Nós precisamos colocar no nosso coração que o nosso maior sonho deve ser a esperança de Jesus voltar e de estarmos com Ele nas mansões celestiais. Amém. Sabe quais os benefícios que existem com a volta de Jesus? Olha, nós precisamos estar mantendo-nos vigilantes, gastar menos energias com
as coisas aqui desse mundo, para estarmos preparados. Manter acesa a chama da esperança. Nos fortalecer na fé e fortalecer os nossos irmãos também. Termos uma nova perspectiva de vida, em vez de querermos coisas desse mundo, começar a sonhar mais com as coisas do céu, né? Termos sabedoria para viver, né? Fazendo as melhores escolhas e fazer a vontade de Deus e não deixar que o nosso lado carnal venha nos dominar. Manter um relacionamento saudável com os outros e também com os céus. Ter uma mente, igual o irmão Tiago falou, né? Tem que trabalhar a nossa mente, porque o selo de Deus vai ser aonde? Na nossa mente. Então nós temos que estar o tempo todo usando a nossa mente. E como que a gente faz isso? Trabalhando até mesmo as nossas palavras, né? Você acha que uma pessoa que está conectada com Deus pode ficar falando palavrão? Pode ficar xingando? Pode ficar blasfemando? Não pode. Nós temos que trabalhar a nossa mente. Sofrermos menos com a morte dos outros. Irmãos, realmente, eu não sei se vocês já perceberam, quando a pessoa ela tem confiança na salvação e na salvação da outra pessoa, você vê que não tem desespero nos velórios. Você já viu a diferença do velório do não cristão e do cristão? É diferente. É diferente. E aqui está falando que a gente precisa ser assim mesmo. Que nós precisamos ter certeza da ressurreição e esperança, né, de encontrar os nossos entes queridos. Então a gente não precisa sentir tanta dor. Sermos fiéis a Deus em todas as coisas. Obedecer o Senhor nos seus mandamentos. Não só falar. É muito fácil eu falar aqui dos mandamentos de Deus. Ler os mandamentos de Deus é muito fácil. Agora, eu estou fazendo o meu possível, o meu melhor. Eu estou lutando contra o meu eu para guardar os mandamentos de Deus. Porque tem que lutar contra o meu eu. Porque o meu eu, ele é falho. Ele só quer me derrubar. Fazendo o melhor com o nosso tempo, irmãos. O nosso tempo. Nossa, o nosso tempo, ele tem roubado. Nós temos roubado o tempo que é de Deus. Fazendo outras coisas, né? E também nós devemos ter mais paz, alegria, pois o Espírito Santo, ele reinará no nosso coração. Quando buscarmos todas essas coisas, tudo isso vai fazer com que essa paz venha no nosso coração, mesmo em momentos de dificuldade. Jesus vai falar no seu coração: calma, tenha paz, tenha tranquilidade, eu estou no controle. E é isso que nós temos que acreditar. Talvez você esteja ouvindo, não sei quem está ouvindo aqui pela primeira vez, eu acho que aqui todos nós já ouvimos, né, sobre os eventos finais, das coisas que vão acontecer. Mas isso tem importância para você? O que realmente importa? Crer nas promessas e mantê-la viva em sua mente? Nós precisamos. Não deixar que nenhum outro sonho ou desejo sufoque o desejo de ver Jesus voltar. Não deixar que nada atrapalhe o desejo de vermos Jesus voltar. Nada. Tomar um novo rumo na nossa vida. Qual que deve ser a minha decisão nesse dia de hoje? O que está me atrapalhando de ter mais comunhão com Jesus? É o meu trabalho? É a minha família? É o meu filho? É os meus filhos? O quê? Começar a pensar, por que está tomando meu tempo tanto? Gente, o trabalho toma o nosso tempo demais. Então, começar a mudar alguma coisa na nossa vida para a gente ter mais tempo com Jesus. Gente, a gente fica tão cansado. Ontem eu estava falando, foi até com o Erivaldo que eu falei, eu estava muito cansada ontem, né? Gente, se fosse olhar minha vontade ontem, eu não estaria na igreja. Eu estava muito cansada, né? Então, nós precisamos. E você precisa convidar Jesus para virar a página da sua vida. Eu preciso convidar Jesus para virar a página da minha vida. Tudo aquilo que está me atrapalhando de ver, Jesus, por favor, vira essa página. Me ajuda a começar de novo. Não importa as dificuldades que eu estou passando, que você está passando, se você está sem esperança, comece a ter esperança. Porque Jesus,
Ele vai nos ajudar, Ele vai nos libertar. E Ele vai mudar os nossos caminhos errados, se a gente pedir para Ele. Ele corrige as rotas. E se nós temos ficado desanimados por conta das adversidades, Ele altera a circunstância. Se você andou muito longe, fazendo coisas erradas, Ele perdoa o seu passado. Se você está pesaroso, cheio de mágoa, Ele ajuda você a perdoar. Se você anda chateado, não vendo mais sentido em sua vida, Ele te dá um propósito, pois tem planos para você. Se você tem sonhado com uma vida melhor e não tem conseguido, Ele propõe a você mais uma nova página, uma nova história. Jesus, Ele quer escrever uma nova história para você. E aí? Você aceita? Você quer? Quando Jesus estiver voltando, você gostaria de estar com Ele? Nas mansões celestiais? Quando Ele fechar o livro desse mundo de pecado, Ele prometeu um novo céu e uma nova terra. E essa história pede um novo livro. E você pode fazer parte dele. Então, que nós possamos, deixar Jesus virar a página, que não nos ajuda em nada. Que Ele possa virar a página de nossa vida e escrever uma nova história. Hoje é o dia. Hoje é o dia da salvação. Que nós possamos aceitar a salvação em Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus vai voltar. Ele está às portas. Nós estamos preparados? Se não estamos, vamos nos preparar. Eu quero estar no céu com Jesus. Você, por um momento, pensou em alguém aí que você gostaria que estivesse no céu com você? Tem muitas pessoas, não tem? Então, comece a orar por essa pessoa. Comece a pedir a Deus por ela, para que ela também possa estar lá com você. Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Senhor Deus, por essa mensagem, Senhor Deus, que foi falada aqui. Muito obrigada, Senhor Deus, por nos dar certeza, Senhor Deus, que o Senhor vai voltar. Sabemos, Senhor Deus, que várias promessas aqui na terra são quebradas, mas nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua promessa não vai ser quebrada e que o Senhor virá, Senhor Deus. Se estivermos preparados, o Senhor virá. Se não estivermos preparados, o Senhor virá. Então, Senhor Deus, nos ajuda a preparar e a preparar outras pessoas também, Senhor Deus, para um dia, Senhor Deus, que essa igreja possa estar, Senhor Deus, com o Senhor nas mansões celestiais. Amém. Eu gostaria, Senhor, de estar lá e de ver cada rosto que está aqui, Senhor, lá também. Então, Senhor Deus, nos fortaleça. Que o Espírito Santo de Deus não afaste de nós, Senhor Deus, em nenhum momento. Quando estivermos fazendo alguma coisa que não te agrada, Senhor Deus, por favor, fale ao nosso coração. Nos incomode, Senhor Deus, de tal maneira, Senhor Deus, que não consigamos, Senhor Deus, fazer aquilo que não te agrada. Por favor, Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um. Nos dá, Senhor Deus, a tua paz, nos dê saúde. Esteja com o Lucas, Senhor Deus, e com a irmã Rosana. Que a tua paz seja com ele, que eles possam sentir a tua presença. Que o Senhor possa abrir o apetite do Lucas, Senhor Deus, para que ele possa conseguir alimentar. Que ele possa sentir, Senhor Deus, que ele é um vaso de honra nas tuas mãos, Senhor Deus. E que o Senhor precisa dele. Nos ajuda, Senhor Deus, a levar a tua mensagem de salvação onde quer que nós formos. E que nós possamos, Senhor Deus, estar preparados para que quando o Senhor voltar, possamos estar contigo nas mansões celestiais. Nos perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Nos leve com segurança agora. E, por favor, Senhor Deus, que o Senhor nunca se afaste de nós. Entregamos nossas vidas em tuas mãos e oramos agradecer. Em nome e por amor do Senhor Jesus.